Livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Primeira parte. Ciência. O Espiritismo e a necessidade da ciência. Capítulo 5. Ciências aplicadas. Campo de esforço. E o campo de esforço vai ter 25 tópicos. Então, aqui nós temos todos esses tópicos para nós avaliar, refletirmos sobre eles e dentro das que vão estar todos inseridos dentro das questões que aqui virão abaixo para a gente refletir. Então, o campo de esforço é o tópico geral do capítulo. O agricultor, o engenheiro, a medicina terrestre, a inspiração do plano superior, a saúde, a moléstia e a sua cura psíquica, a aplicação dos recursos humanos, o passe, a aplicação do passe, a benzedura, enfermidades físicas incuráveis, atuação dos espíritos amigos sobre a flora microbiana, água fluidificada, condições de auxílio espiritual, conselho médico de um amigo espiritual não é infalível, eutanásia, hospital espírita, base dos métodos de educação, o período infantil, a melhor escola de preparação, educação sexual, renovação dos processos educativos, deveres dos pais espiritistas, economia dirigida. 90. As ciências aplicadas, como a agricultura, engenharia, medicina, a educação e a economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para amplificação dos conhecimentos do homem, em benefício material da humanidade? Parece bem óbvio, né? Mas vamos ver. As ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras na sua marcha ascensional para o perfeito. As ciências aplicadas, então, é um campo de trabalho para que o espírito possa se purificar. E é importante essa questão da filosofia, e o Emmanuel filosofa como nunca, levando-nos a fazer grandes reflexões sobre assuntos aparentemente óbvios. Mas ele traz para nós um entendimento transcendente daqueles fatos, fazendo com que a gente possa ampliar o nosso entendimento. Então, tudo isso vai trazer para nós a amplificação dos nossos potenciais psíquicos através da nossa elevação cultural. É importante, então, estudarmos para melhorarmos-nos culturalmente. Entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Todos nós somos candidatos à angelitude, mas para isso temos que adquirir conhecimentos, procurar nos aperfeiçoar, procurar direcionar os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, para alcançarmos um patamar superior de entendimento, um patamar superior de compreensão das coisas que a vida traz para nós e das oportunidades de nós realizarmos o melhor dentro dos caminhos iluminativos que todos nós precisamos para o nosso próprio empreendimento íntimo de melhoria, de aperfeiçoamento e de fazermos-nos melhores e procurarmos alçar, então, patamares superiores de entendimento. 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançadas de maneira geral para todos os cientistas. Nos departamentos da atividade científica, existe às vezes esse ou aquele missionário, com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Então, tem dentro de todas aquelas tarefas, em todas as atividades científicas, tem um ou outro ali dentro, que são destacados para impulsionar, para dar nova dimensão. Mas ele está dentro do esforço que ele empregou nesta encarnação, da encarnação que ele está vivenciando, e encarnações anteriores. Lembrando que os gerentes de um país, a gerência espiritual de um país, no caso o Brasil, é Ismael, mas ele não governa sozinho, tem uma equipe de espíritos. E como o Brasil é um país muito agrário, imagine quantos espíritos pedem clamorosamente a Ismael para vir cá melhorar a produção agrícola e pecuária. Então, certamente terão aqueles missionários. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual
são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Olha que interessante. O plano espiritual superior lança as ideias. Se você está se esforçando, se você está pesquisando, se você está estudando, se você está se fazendo uma reforma íntima e moral, você capta aquelas ideias e coloca em prática. Então, quando a espiritualidade fala que nós vamos sintonizar com as vibrações, são da espiritualidade superior, que lança as inspirações para o mundo físico. E aí, nós temos que nos elevar moralmente. Senão, não vamos sintonizar com eles. Ah, mas essa moral cristã. A moral cristã diz que nós devemos ser pessoas íntegras e nos respeitar. Ah, mas eu faço tudo da melhor forma possível. Eu só gosto de ter uns biscatezinhos por aí, emocionais. Então você não está tendo a moral cristã de respeitar-se mutuamente. Isso traz complicações graves para o espírito. 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também uma missão espiritual? Então ele vai melhorar o ambiente e a elevação do nível social. O homem recebeu igualmente uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra, sob a sua ordenação transitória, porquanto é uma oficina do orbe que ele se prepara, de modo geral, para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definidas no plano eterno. Portanto, todos nós, que não importa em qual trabalho estejamos, mas se você está na agricultura, como nós está dizendo aqui, você tem a responsabilidade de aperfeiçoar o trato da terra, procurar melhorar aquele tipo de produção, procurar fazer com que aquela produção se torne mais aperfeiçoada, para que você então possa fazer com que aquela produção, todos aqueles meios de produção cresçam, aperfeiçoem e melhorem. Então nós temos que aprender a saber usar com amor, com responsabilidade e com discernimento aquilo que nos é dado, principalmente o trato da terra. Abençoada oportunidade de produzir, com seu suor, alimento para tantas pessoas. Abençoados trabalhadores do campo, que garante a vida de milhões e milhões de pessoas na cidade. E assim, nós temos que procurar compreender a importância desses trabalhadores, a importância de cada um de nós fazermos da melhor forma possível para que todos tenham a melhor qualidade de vida. E assim, melhorar a qualidade da produção, procurar desenvolver as técnicas de produção mais natural, com menos agrotóxicos, com menos insumos químicos, vai fazer com que você conquiste muito no plano espiritual superior. 93. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também a de seus filhos. Assim temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. E aqui está citando o engenheiro que constrói estradas, que constrói casas, pontes, porque está aumentando o sistema de comunicação. Mas hoje, naquela época, não existia eletrônica. Muito mal desenvolvida era a eletricidade. Então hoje nós temos engenheiro eletricista, temos engenheiro eletrônico, engenheiro de comunicação, propriamente dito, engenheiro de automação, engenheiro de produção e engenharia da computação. Então, só aqui eu contei 6, deve ter mais outras. Todos estão ajudando o progresso humano. Se não fossem os engenheiros da computação, não teríamos as maravilhas dos computadores. Se não fosse os programadores, não teríamos programas tão sofisticados que temos hoje. Olha que facilidade. Passar o slide aqui para estar estudando, compartilhando com vocês esse estudo. Aciono aqui, passa lá, até a câmera mostra aqui, o filme não ficou bom, a gente corta o pedaço. Então tudo é editável. Tudo isso são conquistas que a espiritualidade superior está ajudando. Alguns cometem abuso, vão responder por ele, mas é sempre bom a gente saber que temos protetores superiores que nos orientam, que nos impulsionam para as grandes conquistas do nosso processo evolutivo.
Essa razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Então, todas as obras de engenharia têm ali um conjunto de fatores preponderantes que nos ajudam a facilitar a nossa vida, a aprimorar os nossos conhecimentos, o nosso aperfeiçoamento. 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Finalidades superiores. Uma nobre missão espiritual. Temos que ter cuidado com outras ações de pessoas menos escrupulosas que criam problemas muito sérios para a humanidade. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe e aprecia assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Então, não importa qual é a sua religião esposada, qual religião que você escolheu, você tem a assistência dos espíritos superiores. Aqueles que estarão te orientando para te governar a existência, para te impulsionar para conquistas maiores do seu processo de evolução. 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento íntimo, precisamos de um conjunto de fatores que nos levem a nos aperfeiçoar, a nos melhorar. E todo esse conjunto de fatores vai ser necessário, estará nos impulsionando para crescermos espiritualmente, para alcançarmos metas superiores de evolução. Todos nós temos responsabilidades a cumprir, temos deveres, temos obrigações e, com isso, se cumprirmos bem, adquirimos a saúde e o equilíbrio espiritual. Se cumprirmos mal, perdemos a saúde e o equilíbrio espiritual. Esse equilíbrio das nossas estruturas psicofísicas, que estão muito bem explicados no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nesse livro nós vamos conseguir entender que esse equilíbrio das nossas forças psíquicas é que irá nos dar as bases para uma saúde melhor. Porque a doença é um processo de desintoxicação das nossas energias psíquicas. Entendendo assim, compreenderemos perfeitamente a homeopatia, os seus mecanismos exonerativos e a forma de reequilibrar nossa saúde, segundo o prisma deixado por Hahnemann. 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama anterior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. No livro, como citei antes, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, dá para você entender todos os mecanismos de adoecimento, de aperfeiçoamento, de cura que existem nas nossas interações físicas e psíquicas. Portanto, é necessário começarmos a compreender e entender as nossas necessidades evolutivas, nossas necessidades de aperfeiçoamento dentro desse padrão espiritualizado. À medida que criamos desequilíbrios no nosso corpo psíquico com as nossas ações contrárias às leis divinas, criamos uma condição de adoecimento que vão repercutir na nossa vida de alguma forma para centrarmos as nossas energias e adquirirmos a saúde necessária. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. E a gente vai ver na homeopatia que os remédios devem ser indicados de acordo com os padrões mentais da pessoa, mentais, emocional, moral, conforme o parágrafo 212 do Organon. A partir do momento que a gente entende bem o parágrafo 212, a gente vai entender que as doenças estão na forma com que a gente encara a vida. Tem a contraparte que nós herdamos dos nossos pais, tem outra parte que é muito importante, essa que herdamos dos nossos pais, tem outra parte que adquirimos aqui pelos hábitos dos mais variados e pelas intoxicações, e temos a outra parte, que é aquela que
está no nosso psiquismo, que nós trouxemos de outra vida. Então, trouxemos de outra vida, herdamos nossos pais e adquirimos aqui. Essa que nós trouxemos de outra vida é o carro-chefe de todas as outras, porque vai definir quem são nossos pais, os tipos de comportamento que nós temos, os tipos de tendências que nós temos, e tudo isso cria um emaranhado de situações e um conjunto de fatores que nos dá doença ou nos dá saúde. Está bem explicado lá no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E também no Organon da Arte Curar, de Samuel Hahnemann, comentado, que também é de nossa autoria. Você pode encontrá-lo no site kardecespiritismo.com.br ou csterapias.com.br. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Emmanuel usou o termo certo, suprimem. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com as mesmas intensidades dos processos regeneradores. Aqui fica muito claro para nós que as doenças estão aqui no nosso mundo, no nosso meio, para nos fazer refazer as nossas energias, para nos ajudar a nos refazer emocionalmente, mentalmente, mudar nossas tendências. Se você tem uma doença, seja ela qual for, enquanto você não mudar seu padrão mental, você não tirará o processo adoecedor de você. Tirar esse processo adoecedor é uma fonte principal, primordial e essencial para o aprimoramento de nós mesmos, para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Precisamos, assim, começar a empreender um processo de evolução melhor para entender mecanismos, ações e atitudes que nós tomamos aqui que nos levem a adoecer menos. Nós temos um estudo que fala sobre aquela frase do Emmanuel, que quanto a justiça divina vem nos cobrar, se nos encontrar trabalhando no bem, adia-se indefinidamente, pela misericórdia da justiça divina, a cobrança daquela falta que nós tivemos, daquele mal que nós deveríamos pagar nesta vida. Então, trabalhar no bem é uma forma de nos tratarmos. E a outra, a homeopatia vai ajudar a exatamente corrigir nossos padrões mentais. Por isso, é tão importante levar em consideração os aspectos mentais e emocionais na hora da entrevista para indicar o remédio mais seguro, mais compatível. Além do mais, temos que prestar atenção também nos fatores obsessivos, porque às vezes a pessoa conta alguma coisa pra gente, alguma coisa está escondida, exatamente naqueles sentimentos ocultos que ela não nos conta, é que está a fonte extremamente adoecedora dos princípios adoecedores da alma. 97. E aliás, só voltando aqui um detalhe, essa lição 96 aqui, dá para fazer um estudo de pelo menos 1 hora explicando sobre o ponto de vista homeopático os processos adoecedores e não vai ser suficiente. Vamos precisar de mais tempo ainda, porque essa lição 96 ela tem uma dimensão de informações ali que ultrapassa o objetivo deste estudo aqui. 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, cirurgia, etc. O homem deve mobilizar todos os recursos a seu alcance, em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, do missionário do bem coletivo. O homem tratará a saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Então, nós precisamos aqui daqueles trabalhadores da saúde, até que comecemos a entender a importância da preciosa saúde da alma. E algo que vai nos ajudar a corrigir boa parte das nossas tendências enfermiças é a homeopatia. Sem dúvida nenhuma. E vai evitar muitas e muitas doenças que existem por aí hoje. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços
santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina chassear elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Bom, Emmanuel tem a característica única de escrever não escrevendo. Eu costumo dizer isso, não é pejorativamente não, tá, gente? Porque aqui eu li, parei o vídeo, li de novo, e vou vendo que em cada trechinho tem um conjunto de informações sutil, transcendente e extremamente importante, que eu não vou conseguir captar tudo. Então vamos por partes. Então, enquanto nós estamos tentando fazer a defesa das nossas energias orgânicas, como atualmente fazemos aqui na Terra, procurando apenas o físico, enxergar o físico, negar o espírito, negar o karma, negar a reencarnação, negar a existência do plano espiritual, o que acontece nesse momento? Temos uma grande oficina de esforços santificadores. Centenas e centenas de pessoas estão lá procurando arrumar um remédio mágico para ajudar o mundo. Mas é apenas artificial. Vai interferir no físico e depois aquela doença volta mais sofisticada. Quem já observou, cada vez que cria-se uma vacina, vem uma doença mais complicada, até chegar uma que não tem mais vacina para ela. E aí, vai fazer um grande estrago. Temos que entender isso. E aí, vem a segunda parte. Quando o homem procurar se espiritualizar mais, e assim entender que quanto mais espiritualizado, mais nós dominamos o homem físico, teremos mais conquistas morais, mais educação moral, mais uma visão mais ampliada da vida espiritual. Então, os processos medicamentosos da Terra serão transformados na excelência dos recursos psíquicos. Ou seja, quem já entende que tem que tratar com homeopatia, ele já está buscando as coisas espirituais. Ele já está vendo que o homem físico não é tão importante, que o mais importante é o homem espiritual. Então, o remédio deixa de ser um remédio químico para ser um remédio energético. Então, nós teremos uma elevada oficina de valores do santuário divino na Terra, onde as possibilidades espirituais atuarão junto das almas de uma forma muito mais transcendente. Então, enquanto preocupamos com o homem físico, vamos buscar remédios para o corpo físico e criamos um esforço santificante de trabalho, porque quem está lá procurando fazer o remédio, cada um está tendo o seu ideal do bem para a humanidade. Pelo menos supõe. Mas quando começarmos a ver o homem espiritual dominar o homem físico, começaremos então a transformar para fazer com que os remédios deixem de ser físicos para serem energéticos, conforme é a homeopatia. E aí estaremos então entendendo as possibilidades espirituais e transcendentes da alma como um conjunto de força muito mais sublime, muito mais integrativo e muito mais justo. Entendendo desta forma, nós vamos ver a importância da homeopatia. Quando você chega num remédio e vê lá todo aquele chamado efeito colateral, que na homeopatia nós chamamos de patogenesia, ali nós temos tudo que aquele remédio diluído e dinamizado cura. Então, quando a pessoa usa os remédios químicos, ele tem um efeito no físico. Se ele diluir e dinamizar, ele tira os efeitos nocivos ou corrige aqueles sintomas ruins que a pessoa tem, conforme está lá na patogenesia. Tudo que em nível tóxico adoece, diluído e dinamizado, cura e transforma. Isso vale para as plantas, para a terra, para os animais e para a água. Ou seja, tudo pode ser tratado pelo princípio da homeopatia. 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Tem também o reiki, jorei, quer dizer mais ou menos a mesma coisa. Assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, o passe é uma transformação de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, quando a pessoa toma uma transfusão de sangue, ela está recebendo uma renovação das forças físicas. Quando ela toma um passe, ela está recebendo a renovação das forças psíquicas e assim aumentando as suas potencialidades espirituais.
E o passe, essa transfusão de energia, passe, reiki, tantas outras terapias de imposição de mãos que existem, tem hand healing, se não me engano, cura com as mãos, que a Bárbara Brennan dá esse curso lá nos Estados Unidos também, é o passe, conforme a gente sabe, só que ela usa técnicas mais aperfeiçoadas. Por ser uma grande vidente, ela foi aperfeiçoando mais as técnicas e treinando os seus alunos para essa finalidade. Também traz grande benefício desse reservatório psíquico que existe para todos nós. Conforme a questão anterior, entender o homem espiritual. 99. Como deve ser recebido e dado os passes. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só para quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, o passe, você não tem que encostar a mão, você vai impor a mão e transmitir essa energia. Aí os outros, o reiki, o jorei e outras técnicas, às vezes encostam a mão. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. A fonte de energia vem do manancial infinito das bênçãos divinas que existem em redor de todos nós. 100. A chamada benzedura, conhecida pelos meios populares, será uma modalidade do passe? As chamadas benzeduras são comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Então, a benzedura é uma forma do passe quando é feita com a caridade. Eu lembro quando criança, minha mãe me levava para uma senhora benzer, ela não cobrava nada, conversava lá com a gente e ela tinha um cheiro característico. O cheiro dela, assim, um cheiro bem característico. Embora ela fumasse, ela não exalava aquele cheiro de quem fuma. Embora quem fuma fumo de rolo, o efeito no corpo é diferente. Mas ela tinha um cheiro diferente, eu sempre percebi aquilo, e sempre que ela me benzia, eu melhorava um monte de coisa. E eu já percebi que todos os médiuns de cura têm aquele cheiro diferente também. Eu sinto, não sei se todo mundo sente. O cheiro desses médiuns de cura. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Então Jesus colocava a mão, fazia lama com a saliva e passava, que aí a geoterapia, foi deixando para a gente várias terapias ali. E no livro Homens Notáveis, ele também deu muito apoio aos raizeiros, os ervistas, aquelas pessoas que cuidavam que tratavam com ervas, com plantas, e falava, eu preciso muito de você, ia lá, buscava aquela pessoa, conversava, orientava, e ela integrava aquele grupo de trabalhadores do bem com as plantas, e assim sucessivamente. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Dizia o apóstolo, na profundeza de suas explanações. Então, tudo que é bom, todas as grandes dádivas vêm do alto e nós somos, às vezes, apenas um canalizador. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. A essência do amor divino vai exalando dos corações, vai exalando de todos nós, para que passem a ocorrer as grandes transformações no nosso coração, no nosso sentimento, para empreender um mundo melhor na nossa caminhada. Todos precisamos, então, passar pelos processos de aperfeiçoamento, de melhoria, de aprimoramento do nosso sentimento, para alcançarmos patamares superiores de evolução. 101. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer, etc. E tem, desde que se use a homeopatia e se identifique o problema no início, vai postergar em muito o surgimento das doenças. Lembre lá da questão anterior, 96, que fala que a doença às vezes é essencial necessidade da alma. Então, aí que nós temos que ver, a homeopatia vai fazer
vai ajudar muito, mas se a alma não se corrigir, antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Aqui é que temos um problema delicadíssimo para nós. A lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual. Portanto, muitas das vezes consegue-se postergar o aparecimento da doença. Mas lá na frente ela vai aparecer e vai ripar a pessoa, porque faz parte do processo de provação e execução daquela pena pela qual ele tem que passar. A menos que a pessoa faça uma grande transformação íntima. Já vemos isso em vários livros espíritas. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes do planeta, residem todos esses recursos até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. Então, tanto o arsênico como o querosóton são remédios essenciais para curar um câncer. Mas se o órgão se esgotar, se a doença se espalhar muito rápido, não vai dar tempo. Mas pode amenizar as dores, amenizar o sofrimento. Então, na homeopatia tem os recursos. Só que as pessoas não querem ir lá buscar, estudar, entender, compreender. E quando vão estudar, fixam a ideia num ponto e vão naquele ali e esquecem que o Organon tem 191 parágrafos. E a pessoa fica fixo em um. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Ah, mas o fulano é tão humilde, e na vida passada? O que ele fez? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Então, muitas doenças servem de limites para que as pessoas se eduquem e passem a valorizar mais as instituições da família, a sociedade onde ele vive, respeitar mais uns aos outros. Então, a pessoa começa a ter uma visão mais ampla, uma visão mais amplificada das situações que ele tem diante de si. Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Aí faz-se grandes descobertas, mobilizam para a guerra de extermínio. As armas mais sofisticadas, a tecnologia mais sofisticada da Terra é utilizada para as guerras. Um para atacar e o outro para se defender. Ainda bem que as mentes soviéticas lá se iluminaram para criar mecanismo de defesa apenas. Lógico que tem o ataque, mas aprimoraram as defesas para o bem-estar da humanidade, para que todos meditem um pouco antes de sair para atacar. E a gente olha com simpatia para os hospitais, onde as pessoas se recolhem necessariamente para meditações profundas de transformação da alma. Certa vez eu passei numa cidade e tinha um hospital, assim, era um prédio magnífico. Aí eu parei e olhei assim, falei, mas não precisaria disso tudo se usasse homeopatia. Aí um espírito chegou para mim, um senhor idoso, barbudo, falou assim, meu filho, eu reconheço todo o seu esforço, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação. Mas nos próximos 350 anos, essas casas abençoadas de reestruturação da alma serão necessárias devido à dureza dos corações humanos. Isso já faz quase 10 anos, eu não esqueci, nem da fisionomia do espírito e nem daquela cena quando eu estava olhando para aquele hospital. 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-las completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então a doença pode ser desaparecida com a ação dos espíritos, pelo passe, pelas infiltrações que eles fazem, mas tem ali as questões dos desígnios superiores. E a mesma questão do passe tem quando se dá uma homeopatia dentro daquele padrão vibratório da pessoa e ela recupera como um todo, quase que instantaneamente. Lembrando que muitas das vezes melhora uma coisa, aparece outra, melhora uma coisa, aparece outra, até que melhore tudo.
Mas se a pessoa tiver certos obsessores atacando a ela, vai ter grande dificuldade de se modificar e processos kármicos complexos também, mudando postura mental radical que não se modifica, vai trazendo também problemas. 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá mesmo efeito em outro enfermo? Fluidificou a água para A. Ela tem efeito para B? A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, tem duas situações distintas. Uma é para a casa, para o lar, e outra para o integrante daquele lar. Se é para o integrante daquele lar, deve ser usada só por ele. 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc, etc. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, podem constituir o preço do benefício aos doentes. Porquanto, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Aí é que tem o grande problema. Para algumas pessoas, ele recebe o benefício em casa, vai ser ajudado em casa. Quantas pessoas falam, estava me sentindo muito mal, fiz uma oração, tomei uma água, melhorei. E outros precisam de fazer oração, tomar a água, dão uma melhoradinha, aí eles vão na casa espírita, levam a garrafinha para fluidificar a água e volta bem depois daquilo dali. E outros precisam de ir para o médico. E outros vão ficar doentes por muito tempo. Então, méritos individuais, necessidades individuais, vai determinar as possibilidades do resultado. 105. O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? O guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Quer dizer, vai dar um lenitivo para a pessoa ou um remédio realmente eficaz. Depende do guia, depende da necessidade da pessoa. Então, que às vezes o espírito não tem conhecimento suficiente e às vezes a necessidade da pessoa é complicada. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos do plano superiores. Na hipótese da desencarnação, porque, dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então, o guia espiritual vai fazer algum tratamento dentro de uma faixa de possibilidade inerente àquela pessoa, que ele tem que respeitar os desígnios superiores. Eu tenho um amigo que ele falava assim, só os espíritos superiores têm permissão para curar. E aquilo me incomodava muito, eu ficava incomodado com aquilo ali, porque às vezes a gente quer curar alguma pessoa, ou a gente mesmo. E foi passando o tempo. Aí quando eu fui estudar a homeopatia, eu fui vendo que determinadas pessoas, eles faziam curas maravilhosas, indicando os remédios simples da homeopatia. E outros indicavam que aqueles remédios criavam um problemão. Porque exatamente está na superioridade moral de quem indica o remédio. Tem detalhes e detalhes e detalhes. Tá na moda hoje falar em cura quântica, né, que a pessoa tem que se postar como um coach da saúde. Respeitamos. Para ser um coach da saúde, tenha uma moral elevada. Caridade, solidariedade, compaixão. Se entra dinheiro, se entra vaidade, entra prepotência, adeus. 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Só Deus pode dispor da nossa vida. Respeitemo-nos, vamos respeitar quem fez, mas eutanásia é um suicídio por quem autoriza fazer e um assassinato por quem faz.
A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como uma única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, a doença tem que ser entendida como uma finalidade preciosa para o aperfeiçoamento da alma, uma válvula de escoamento de imperfeições do espírito, que, se ele souber suportar, ele vai conseguir vencer-se a si mesmo. Se ele não conseguir suportar, passará de novo pelas mesmas provas, pela mesma situação, até que se aperfeiçoe. Então, os desígnios divinos não tem como ser sondado pelas nossas ações materiais ou a nossa vivência material do mundo atual, movido muitas das vezes por egoísmo, materialismo, falta de sensibilidade. Precisamos procurar entender a transcendência da vida, a transcendência das nossas necessidades do patamar espiritual superior. Pensar sempre como espírito na busca de um planejamento superior. 107. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? A fundação de um hospital, em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico, constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. Então, nós temos que procurar entender que, se é um hospital espírita, todo o tratamento, todo o trabalho tem que ser voltado segundo os princípios do espiritismo evangélico, do espiritismo kardecista, e exaltando as consoladoras mensagens celestiais. Não é só dar o remédio, tem que consolar também. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que os patrocinem, porquanto, dentro delas, o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos, para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico das almas, que curou os cegos e os leprosos, os tristes e os endemoniados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Então, se tem um hospital espírita, se você vai trabalhar lá dentro daquele hospital espírita, seja como médico ou enfermeiro, lembre-se de que Jesus é o modelo e que você deve estar engajado dos melhores sentimentos, das melhores ideias, dos melhores ideais. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Se você não entendeu no primeiro parágrafo, ele deixou bem claro. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. Então, nós temos que procurar entender que temos que criar esse aparelhamento dessa maquinaria divina para movimentar aquelas peças com grandeza para os mais altos fins do restabelecimento da saúde espiritual das pessoas. Não só melhorar fisicamente. 108. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. Então, se você vai fazer um trabalho de educar alguém, você tem que lembrar que está nos mais altos deveres da vida. E esse primeiro dever está no Sagrado Instituto da Família. Dentro da família, nós temos que criar as condições e a base para elevar o nosso processo mental, as nossas posturas mentais, para realmente nos educar, nos aprimorar e nos aperfeiçoar. 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. É no período infantil que nós temos que procurar compreender, entender e fazer as devidas relações para que a criança adeque da melhor forma possível nesta vida. E muitos fracassos profissionais, muitas das vezes, está relacionado à falha lá na base da educação. Aí a pessoa fala assim, e o merecimento? Eu detesto essa palavra, sinceramente. Tem necessidades de aprendizado, sim. Isso tem. Mas muitas das vezes, a má educação dos pais,
do pai e da mãe, a má postura de ambos dentro do lar, as discussões infrutíferas, as bateções de boca, a falta de respeito entre um e outro, cria o inferno na alma dos filhos, comprometendo todo o seu processo evolutivo. Muitas vezes. Mas e a necessidade evolutiva de cada um? Sim, mas também tem a necessidade educativa de todos nós. E às vezes, por aquela tendência de achar, eu não vou mudar de religião porque essa é o que eu acho melhor, e aquela dali está levando a pessoa para o buraco, não porque a religião é ruim, porque a pessoa tem necessidades mais transcendentes que aquela religião não oferece. E aí, cria-se ali um emaranhado de situações das mais complexas, com problemas extremamente graves para ambos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, a criança até os 7 anos, ela está lutando para se aperfeiçoar, está lutando para se aprimorar para o crescimento que ela deve empreender. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, os pais têm que saber impulsionar, têm que saber direcionar, têm que saber dirigir, para que ambos possam fazer esse aperfeiçoamento, esse crescimento, né? Esse toque de aperfeiçoar, de elevação de nível de conhecimento, elevação de nível de entendimento. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Ambos estão num jogo de forças importante para o aprimoramento, para o crescimento, e assim buscarem o seu crescimento, a sua luz, a sua paz íntimas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada está retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Olha, gente, essa informação é muito séria. Nós temos que pensar muito a respeito, porque a base da educação no lar é fundamental para o crescimento espiritual da família toda, dos filhos, do pai e da mãe. E quando vai passando a primeira fase da idade, passa a segunda, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, cria-se então, em cada fase dessa, um grau a mais de dificuldade, e eles terão dificuldade em encaixar os seus padrões novos de raciocínio, de pensamento, e com isso, as provações rudes, os sofrimentos atrozes, os levarão a passar pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento de suas ideias, de seus sentimentos. É extremamente importante a educação até os 7 anos, depois dos 7 aos 14, depois dos 14 aos 21, e depois dos 21 o trabalho dobrado. Porque ele tem que ter pelo menos noção da responsabilidade das consequências daqueles atos frente à vida. 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Pais e mães, cuidado com o que vocês falam para os seus filhos. Cuidado com a forma com que vocês levam conhecimento para eles. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, aqui nós temos que prestar muita atenção nesse detalhe. Muita atenção. A família, a escola e o lar. Porque a família é uma coisa, o lar é um conjunto mais amplo de valores
que nos integram dentro da sociedade. E aí temos que sublimar ao máximo os nossos sentimentos, as nossas ideias, para vivermos de uma forma mais justa, mais equilibrada, para nos melhorarmos ainda mais. 111. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Eis a parte mais delicada da personalidade humana, normalmente marcada por traumas, mágoas, tendências, que muitas das vezes é o caminho da perdição do espírito aqui na Terra. É um trabalho que tem que ser feito com muita prudência, com muito amor e com muito respeito. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das satisfações de evidências no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, serão acertados cogitar-se da função de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Então, primeiramente, para criar-se um instituto de educação para o sexo, sublime o sentimento dos professores. Que enquanto os professores não tiverem sentimentos sublimados, as coisas continuarão no caminho onde estão ou se complicando ainda mais. Os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na ocorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Poucos os professores, quem ficou 27 anos sentado nas cadeiras das escolas, não, fiquei até os 27 anos. Né? Depois ainda fiz mais 4 anos de um curso complementar, mais um ano, pós-graduação. Então, 4, 5, 20, 25 anos de escola. Quantos professores eu consigo lembrar o nome por terem sido muito dedicados? Então, aqueles que foram mais dedicados, a gente não esquece. Então, tinha uma que a gente chamava de tia, que era uma pessoa formidável. Era uma segunda mãe para nós. Tinha uma outra que era muito brava, mas ela impunha regras que nos fez, principalmente em mim, aflorar uma grande consciência social. Dos outros professores, teve um professor de história, que ele deu um norte para a minha vida, muito interessante. As coisas que ele falava extra-aula, dentro da aula, foram fundamentais para o meu caminhar. Aí, o gerente do cursinho, que a forma com que ele se dirigia aos alunos também fazia uma grande diferença. O professor de história também falava para os alunos. E depois, passou-se. No curso técnico que eu fiz, também teve um professor que marcou muito para nós, que ele sempre colocava aquelas dicas para descontrair a aula, mas eram dicas. O cara era um exímio professor. Então, tinha sempre aquelas pessoas que ficam marcadas. Aqueles que a gente lembra aqui agora, como se fosse um bate-papo para vocês, cada um de vocês vão fazer as suas reflexões. Mas os professores precisam rever muitas posturas, porque isso é muito importante. Examinada a questão desse modo, e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual dos seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa até que o orbe possua, por toda parte, as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre à divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro paternal de amor e amoroso respeito para com os seus discípulos. Então, Emmanuel exorta aqui os professores a desenvolver o sentimento de amor, a desenvolver o sentimento de fraternidade, para que todos, professores e professoras, com um sentimento de elevação espiritual, veem nos seus alunos a extensão de seus filhos ou seus próprios filhos, e com muito amor, com muito respeito, os instruam, os orientem para a caminhada evolutiva frente à vida. 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo?
As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e só o modelo do Mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Então, o melhor método de educação está dentro dos padrões do Evangelho, de respeito, de solidariedade, de elevação moral e de comprometimento frente às leis divinas de fazer o melhor. 113. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Qual a função dos pais? Educar e orientar os filhos. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas e os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Mas se você não é pai espírita desde criação pequenininha, você se tornou espírita no meio do caminho, a partir dali você orienta. Mas o importante é que a base tem que ser bem orientada. Na evangelização infantil, desde a criancinha tem que ser bem orientada. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o pequenino livre é a semente do acelerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Então, temos que ter a criança com certa liberdade para tomar a iniciativa e a criatividade, mas ela tem que saber que existem limites, que existem regras, que existe lei. E quanto mais você mostra para ela, mais você descobre que aquela sementinha ali está sendo ainda inferior à necessidade daquela alma, porque tem tendências mais perigosas do que se imagina ou são assediadas por espíritos mais perigosos do que se imagina. Então nós temos que caminhar na Terra, procurando nos aprimorar, procurando nos aperfeiçoar, procurando fazer o melhor para que o melhor nos procure, para que o melhor nos oriente e o melhor nos coloque no caminho do crescimento espiritual. Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem, ao apego do convencionalismo e ausência de amor à verdade. Se deixamos a criança livre, qual o caminho que ela vai seguir? Ela vai seguir a orientação de alguns colegas que às vezes não têm o caráter, a noção moral da ética cristã, e os caminhos tornam-se muito perigosos, perdendo principalmente o amor à verdade. A necessidade, então, que ele mostra aqui para a gente, que os nossos filhos, como espíritas, são mais necessitados do que os outros, e nós temos que vigiar muito e orientar o máximo possível, explicar a doutrina espírita, explicar o máximo possível. Deve nutrir seu coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para os faltosos de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Nós somos aqueles mesmos de ontem, que temos muitas tendências que precisam ser corrigidas. Nossos filhos também são aqueles de ontem, que possuem as mesmas tendências que precisam ser corrigidas. Todos precisamos desse amparo do Cristo. Todos precisamos desse contorno de luz para caminharmos para Jesus. Estudar o Evangelho, praticar o Evangelho, buscar a essência do Evangelho é fundamental para todos nós. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para santuário onde, por vezes, se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, os pais têm que saber renunciar, sacrificar-se pelos filhos, tentar vivenciar o Evangelho de todas as formas,
procurar aprimorarem-se para, na elevação dos sentimentos, conquistarem a paz e o amor dentro daquilo que Jesus espera de cada um de nós. 114. A economia deve ser dirigida? No que se refere à técnica de produção, à necessidade de reparação e aos processos de consumo, é mais que justa a direção da economia. Porém, nesse sentido, todo excesso político que prejudique a harmonia na lei das trocas, de que o progresso depende inteiramente, é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Então, tem que saber ter sabedoria. Olha que interessante, tem que saber ter sabedoria, porque você tem que gerenciar setoriais, assim, organismos setoriais bem direcionados, e também direcionar o macro, sem impedir as trocas necessárias ao processo de evolução do coletivo. Então, é um conjunto de dados, de normas que vai fazer com que todos se aprimorem, se aperfeiçoem e cresçam. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governos da atualidade, onde parecem todos os ideais de injustiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão e mau nacionalismo. Então, aqui ele não está citando capitalismo, nem socialismo, nem comunismo, ele está dizendo que determinado sistema de governo autárquico cria uma série de ações que prejudicam o sistema, prejudicam o grupo em geral. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Se você não respeita os processos, vem lá uma condição revolucionária e vem condição das mais adversas e os valores da vida são destruídos. Em todos os extremos há perigos. Portanto, que tem 2 países que criaram um sistema de balanceamento da produção econômica, industrial, das atividades sociais, em que o governo cria gerências macro em cima do sistema, e esse está dando mais certo do que os outros, que vai andando de acordo com as tendências de cada um, criando problemas também macro para todos. Ou seja, gerenciar uma nação tem que desenvolver a sabedoria no seu mais amplo aspecto. E aí não é para qualquer um. E não sou eu que vou julgar ninguém. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade. Porquanto, na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e extermínio. Então, nós vamos ver quando se começam a criar muitas proteções para um país, ou querer expandir demais um país, quando aí entra o egoísmo, a ambição, a inveja, cria-se um conjunto de fatores perigosos e guerras, violências e extermínio, tanto interna quanto externa. É necessário sabedoria, é necessário prudência, precisamos de Estado laico, claro, mas precisamos de políticos muito religiosos, muito estudiosos da religião, no sentido transcendente da palavra estudiosos da religião, para evitar o fanatismo. Que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando, nos fortalecendo, para que a gente possa compreender mais. E uma pérola de luz como essa esteja cada vez mais evidenciada da nossa necessidade de estudar. Adquira o livro, tenha-o para as suas pesquisas, porque são muitas informações transcendentes, são muitas informações necessárias ao novo patamar de evolução de todos nós.